Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 30 de novembro, quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, nós celebramos com grande alegria a festa de Santo André, irmão de São Pedro, a quem a tradição se referiu como protóclito, ou seja, o primeiro chamado. E convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 4, versículo do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, no nosso dia a dia devemos estar sempre atentos à presença de Jesus que se aproxima de nós e nos chama para o serviço do reino. Então, deixando tudo o que estamos fazendo, devemos ser a resposta viva de Deus para todos aqueles apelos, ou seja, essa aproximação no qual chamamos chamados acontece somente a partir dos apelos que chega a todos nós, naquelas pessoas que mais necessitam, naquelas pessoas menos favorecidas. Então, esse chamado exige de nós uma resposta de amor, que é o fundamento de todo o apostolado e de todo o seguimento de Jesus. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, enquanto caminhava aqui na terra, Jesus chamou o que ele quis, né? Chamou-os não porque fossem homens desocupados e não tivessem nada para fazer. Muito pelo contrário, cada um deles tinha uma profissão, tinha uma história. Quando Jesus viu os dois irmãos, notou que ele estava ocupado na sua lida diária e assim mesmo os escolheu. E eles imediatamente deixaram as redes, deixaram a barca, deixaram o pai e o seguiram. Assim mesmo Jesus faz com cada um de nós que encontra graça diante dele. Ele nos chama não porque sejamos homens e mulheres desimpedidos de tarefas, de planos e ocupações. Caros irmãos, queridas irmãs, o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa rotina da vida não são impedimento para que sigamos a Jesus e vivemos os seus ensinamentos. Deixar imediatamente as redes, a barca e o pai significa a nossa total anuência ao chamado de Jesus, com a consciência de que ele nos chama com autoridade de quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E por isso ele tem a prioridade nas nossas escolhas. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos chama a ser pescadores de homens, por meio do nosso testemunho de fidelidade a Deus e aos nossos irmãos. O seu chamado é irrevogável, é intransferível, por isso ninguém poderá assumir o nosso lugar. É necessário, porém, que estejamos livres de qualquer empecilho, desapegados de tudo quanto nos prende, mesmo que seja o trabalho, a profissão ou mesmo a própria família, os bens. Às vezes, nos desocupamos porque somos muitos ocupados, mas Jesus veio chamar justamente aqueles que se comprometem e que têm que renunciar a alguma coisa no seu seguimento. Por isso que às vezes nós desculpamos, né? Não queremos servir porque estamos muito ocupados, mas justamente são esses que Jesus vem chamar. Ele deseja que o nosso coração esteja livre de tudo e de todos, para que possamos seguir e vivendo a lei do amor.
Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, você já sente esse chamado por Jesus? Você acha que ele já ouviu e já percebeu as suas tarefas? Você percebe que Jesus tem lhe chamado sempre? Qual tem sido a sua reação ao chamado de Jesus no serviço do reino? Seja na pastoral, no movimento, seja na sua família, na sociedade. Será que você tem dado desculpas esfarrapadas para não assumir a sua missão? Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, aproveite o tempo de agora e não perca esta oportunidade, porque Jesus lhe chama. Jesus quer transformar você em pescadores de alma, pescadores de homens, pescadores de mulheres. Jesus quer fazer de você, aquele pescador que busca pessoas a qual o próprio Deus colocou em seu meio para assim vivenciar as graças do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, peçamos ao Pai para nos darmos força para sermos verdadeiros companheiros na missão do seu Filho Jesus, mesmo devendo sofrer perseguições e contrariedades, mas devemos permanecer firmes na missão de anunciadores do reino. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.